Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao BI na Veia Podcast. Aqui quem fala é o Leonardo e na hora de montar um dashboard, pense como um designer. Olá, eu sou o Eduardo Monqueiro, e design deve ser feito para outra pessoa, não para o próprio designer. Olha aí, olha aí. Muito bom. Eu sou o Anderson, e um bom dashboard vale mais do que 1000 palavras. Muito bom, muito bom. Hoje a gente vai ter aqui um convidado especial, Eduardo Monqueiro, um grande amigo meu. A gente já fez e faz alguns trabalhos juntos. É um mago aí do UX e do design. Ô, louco, o que vou esperar disso aí? Já me salvou a pele várias vezes aí com as suas paletas de cores e as suas edições de imagem. Hoje a gente vai abordar sobre dashboards e UX. Fica com a gente que você vai aprender bastante e vai conseguir implementar bastante nos seus projetos. Fica até o final, que vai ter um bônus imperdível para o pessoal que trabalha com consultoria de BI e são analistas em empresas para melhorar a sua interface em dashboards. É isso aí, bora lá. Então a gente vai conhecer um pouco melhor o Monqueiro. Fala pra gente, Eduardo, de onde você veio, o que você faz, quem é o Eduardo Monqueiro? Conta pra gente. Vamos lá, Anderson. Eu sou publicitário, né, de formação, sou diretor de criação e arte pela ESPM, e além de empreender também no mercado digital, desde 2010 eu atuo como designer de interfaces e de experiência do usuário, né? Isso com algum tempo numa determinada empresa, atuando em diversos segmentos, mas sempre focando em interface e experiência do usuário mesmo. Ah, legal. E fala aí, como é que você chegou a esse universo aí de misturar UX com BI pra gente? Isso foi, como sempre na vida de designers, né? É uma necessidade que acaba surgindo, né? Até porque acompanhando, inclusive, o conteúdo de vocês mesmo, o BI é indispensável, né? Em diversos produtos, diversas ações. E um dashboard ele tem que ter um tratamento não só de dados, mas ele tem que ser apresentável, né? E devido a isso eu comecei a estudar bastante, praticar, né? Tive a oportunidade de junto com o Léo, né? Fazer vários experimentos, né? Que é uma escola, né? Então a gente teve feedbacks também de clientes e de pessoas internas. E devido à necessidade, eu acabei conhecendo mais esse universo do BI e poder estudar um pouco o segmento de interfaces para ele. É interessante porque quando você fala do BI com o UX, com o design em si, a gente não está falando só de dashboards, a gente está falando da apresentação de dados como um todo. De um dashboard mesmo, onde você vai olhar para tomar uma decisão, até onde você vai apresentar os seus dados para conseguir uma resposta de um público ou de um tomador de decisão. E já que o Léo tocou nesse assunto, né, o legal é que existe um conjunto de técnicas, um conjunto de ferramentas até, que pode ajudar o designer de BI, né, ou o profissional de BI, a alcançar esse objetivo com mais eficiência, né? Então ele consegue, de uma forma mais rápida, através de técnicas e atributos, fazer essa apresentação que o usuário merece, né? Onde ele consiga ver as informações com muito mais facilidade e clareza. Entre eles, a gente pode falar, tipo, consistência e outros itens que englobam muito bem esse assunto. Legal. Inclusive, eu conheço alguns profissionais de BI que contratam serviços de especialistas de UX para fazer a visualização deles. Isso tem sido uma prática muito comum, né? Porque hoje, lógico que a informação ela é muito importante, né, nesse cenário. Porém, a primeira impressão, que é a que fica, como a gente estava falando anteriormente, ela é atingida pelo visual, né? E isso que atinge a neurociência de quem está observando aquelas informações, né? Então, por isso que existem muitos microatributos ali que podem ser desempenhados e desenvolvidos para melhorar, né, a forma de qual o usuário consegue alcançar o objetivo dele. E cabe a gente, né, pensar sempre em facilitar isso para todo mundo, né, que é a ideia principal de experiência do usuário, né. Sim, você tocou num assunto super legal que a gente estava querendo discorrer um pouco sobre,
há um bom tempo, na verdade, sobre o que é o UX, a experiência do usuário, né? E o que ele faz para o Business Intelligence. Você pode falar para a gente? A experiência do usuário, ela consiste em estudo da parte da ciência, da parte do comportamento. Então, o que isso quer dizer? Você pode fazer uma tela muito simples, sim, desde que ela atinja o seu objetivo. Então, o usuário, né, ou quem estiver navegando por determinada interface, ele já espera que tais informações estejam em tais posicionamentos. E tirando isso também, a gente consegue, através de dashboards, mostrar o que ele deve ver antes. Então, a gente tem que pensar como designer de experiência do usuário e não deixá-lo ficar pensando muito durante a navegação na tela. A ideia é facilitar, entregar tudo para ele da forma mais simples e direta possível, né? Para ele não ter que ficar quebrando a cabeça. Por isso que existe essa função agora, né? Os quebradores de cabeça para o usuário. É interessante você falar isso, porque um bom dashboard, eu penso assim que é igual uma piada, cara. Se você tem que explicar ela já perdeu a função. Perfeita a sua colocação, e inclusive a gente já passou por momentos assim, né? Onde foram solicitados alguns detalhamentos que provavelmente no começo até da sua carreira você acabou passando por isso também, que só com experiência e feedback a gente consegue evoluir, né? É aquela ideia do design programado, né? Por exemplo, você pega aí uma concha de feijão. Olhando para ela racionalmente, só tem um jeito de pegar essa concha para ela funcionar, cara. Não adianta você pegar na concha e tentar pegar feijão. Você tem que pegar pelo cabo. Só existe um jeito de funcionar. Um dashboard funciona do mesmo jeito. Você tem que olhar e você não pode deixar margem de interpretações diferentes na mesma tela. O cara tem que olhar e saber exatamente como aquilo ali está funcionando. O indicador ele é exato, né? Desculpa te cortar aí, mas o indicador é único, né? Sim, exatamente. Você não pode deixar margem para ele querer interpretar, para ele ficar perdido na tela. Ele tem que ser assim como a concha, ele tem que olhar para o dashboard e a única forma de entender aquele dashboard possível tem que ser a certa. Eduardo, como a gente chega nesse dashboard? Esse dashboard posso dizer singular, que qualquer pessoa vai entender ele assim que der uma olhada nele. Como que funciona esse processo? Anderson, cabe muito, né, a importância na fase de planejamento, né? Então não adianta querer pegar uma grande quantidade de informações e querer sair jogando em tela, né? É preciso para isso que tenha um conjunto de técnicas que possam ser utilizadas, né, para facilitar. Entre elas, a gente pode bater muito na consistência, né? A consistência ela é uma carta na manga ali, que ela é uma obrigatoriedade na questão de interface. Então, por exemplo, um dashboard ele deve permanecer consistente o tempo todo. Isso em termos de interface, né? Isso pode ser com fontes, com cores, com proximidade de informações, com repetições de elementos, né, criando padrões. Pode ter alinhamentos diferentes e principalmente contraste. E até pensando nisso aí, né, que o usuário, ele possui diversos dispositivos diferentes, né? A gente às vezes tem um celular, tem mais de um celular, tem tablet, notebook. Então, é muito importante que nessa consistência seja garantido que o usuário tenha uma experiência fluida, prazerosa, para que ele não encontre nenhum tipo de problema naquela tarefa que ele vai executar. O Léo mesmo, ele tenho acompanhado de perto o trabalho dele, tem passado por várias situações assim, né, Léo? Sim, às vezes a gente faz uma coisa achando que está tudo certo, pelo menos é a melhor solução para a gente, e até às vezes o cliente não aceita, né? É que assim, existe uma regra até nesse quesito que por mais íntegro e conciso e consistente que você faça uma tela, um dashboard, a opinião do cliente ainda vai valer mais, né? Sim, que é aquele negócio, né? A gente tem a obrigação de tentar
oferecer o melhor baseado em estudos, né, em testes, em benchmarks, né, que é até um item que eu uso muito. Porém, a gente às vezes se encontra com esse tipo de impacto, né? A gente não consegue ir além porque o produto não é nosso. A gente empresta o nosso conhecimento para tentar fazer uma ferramenta bacana, né? Você tocou no ponto exato agora do que eu queria ter expressado quando eu falei. Esse é um grande problema, né, e dilema das profissões que lidam diretamente com criação, né? Arquitetura, design, qualquer tipo de profissão que atua na criação bate de frente com a demanda do cliente, né? Exatamente. E a gente não consegue, às vezes, por mais que a gente pegue e estude sobre aquele cliente, né, que a gente tem que dedicar um tempo do nosso trabalho para isso também, talvez a gente também não consiga colocar na tela aquilo que a gente gostaria. Por isso que cabe, né, o Léo e você, o Anderson, entendem muito bem essa parte, fazer as perguntas corretas, né, para poder levantar os dados que sejam coerentes para esse dashboard. Sim, Sim, exatamente. Porque assim, quando você vai analisar um banco de dados de um cliente, o que não falta lá é informação para você analisar. Só que aquele monte de informação que você está analisando, aqueles KPIs que você está usando, realmente vão fazer sentido para o tomador de decisão? É um ponto-chave ser consistente ali nos KPIs certos. Não adianta fazer um monte de KPI, dar um monte de informação, elas podem estar até muito corretas. Só que o tomador de decisão não vai fazer nada com elas. Eu acho que cabe até nessa frase que você acabou de citar, Léo, a questão da pessoa que está fazendo esse dashboard, né, que ele acaba, por mais que não tenha formação tal, acaba fazendo uma função de UX ali. Pensa muito na hierarquia da informação, né? Até porque a hierarquia, ela é o coração e a alma do dashboard, né? Só que ele deve ser utilizado com muito cuidado, né? E durante a etapa de planejamento. Então, o que eu quero dizer, não sei se ficou claro assim, é que nesse caso essa lei ela é muito simples. O que é mais importante vem em destaque e de forma muito mais clara. Para depois tudo ser detalhado, as coisas vão ficando mais minuciosas ali para baixo, que são informações complementares, né? Sim, exatamente. Eu acho que a hierarquia é o principal elemento na construção da tela. Eu não estou falando nem de design e informação agora, estou falando na construção, na arquitetura da tela. A informação principal, o destaque e os drill down dela vindo logo em seguida. É muito comum a gente ver até por aí muitos painéis onde os KPIs vêm logo de cara. A primeira coisa que você vê no dashboard é a medição dos KPIs. E abaixo disso que vem os gráficos. Com uma hierarquia bem montada, você consegue ter um dashboard cheio de erros, cores destoantes e gráficos de pizza. Mas mesmo assim ele vai servir para alguma coisa, mas se você tiver uma hierarquia totalmente destoante e errada, não adianta. Você pode ter as melhores cores, os melhores gráficos, que não vai ter sentido você ter aquilo. É bem por esse caminho mesmo, Anderson. Até pensando na questão que você tocou no assunto aí de gráficos mesmo, né, dos elementos em si, dos objetos, não tem por que não utilizar gráficos simples, né, um gráfico de barra ou um gráfico de linha, simplesmente. Porque às vezes o designer ele quer montar um dashboard muito bacana para o portfólio dele, não está errado para ele vender a questão visual dele. Porém, se o cara pensa como UX, ele tem que entregar a informação antes do visual. Sim. Então imagina a gente pegar como vocês já citaram em outros episódios aí, né? O pessoal pode procurar aí. Ficar usando gráficos 3D, gráficos de pizza, donuts, animar. O que isso vai trazer? Cara, além de estragar a performance da dashboard, o que isso vai facilitar para o usuário? Ele quer ver o dado correto, cara, e desenhado, né? Então o gráfico tem que expressar de uma forma muito simples, muito direta, porque vocês podem até falar melhor que eu disso aí. O profissional de BI, né, ele vai querer bater o olho ali para ter insight. Ele não quer ter interpretação das coisas, né? Ele quer poder interpretar a informação rápida, de forma direta, e não ficar brincando de caça-palavras no meio do dashboard. Exatamente. O pessoal costuma muito evitar gráfico de barra, gráfico de linha, porque eles são simples,
Quando na verdade eles deveriam adotar o gráfico de barra e o gráfico de linha, porque eles são simples. Sim, eles são acessíveis, né? Eles têm acessibilidade, pô. Cara, todo ser humano na face da Terra que olhar para um gráfico de barra ou um gráfico de linha vai conseguir entender como é que ele funciona. Uhum. Agora, se você pega um gráfico diferenciado que demanda tempo de aprendizado, nem que esse tempo de aprendizado sejam segundos, mas se demanda tempo de aprendizado, já começa a ficar cansativo. Sim, totalmente. Uma outra coisa que a gente encontra bastante, Eduardo, é cores. Cores, o pessoal fazendo um dashboard cheio de neon, sabe? Umas coisas bem espalhafantosas, uns donuts 3D de neon, entendeu? Algo bem, bem carnavalesco. Como que você vê esse comportamento? Como que a gente pode resolver isso? Você abre o dashboard e parece que você entrou numa boate, né? Não, mas esses dashboards alegóricos tem pra caramba, né? A gente sai procurando aí, você acha, cara. E, enfim, a cor ela atinge a neurociência do ser humano desde que o ser humano tem seu desenvolvimento de criança e tal, são ensinadas algumas cores com padrões para eles, né? A gente não pode falar se isso é certo ou errado, mas é colocado isso, então isso é um fato. Assim como o semáforo tem o vermelho, que é o pare, tem o verde, que é o siga. Imagina se a gente pegar um semáforo e inverter as cores, sei lá, manter a ordem, cara, a bagunça que vai ser. Uhum. Se eu mal conseguir formular a frase para explicar isso, imagina o cara para entender o dashboard. Então, você colocar os tons verde para coisas negativas, as coisas negativas, em vez de vermelho, verde, né? Então, eu acho que um segredo que pode ser utilizado aí para a questão de cores em dashboard é realmente quanto menos cores, melhor, desde que tenham 2 tons. Isso aí a gente envolve também a questão de acessibilidade, né? Então, por exemplo, se a gente vai fazer um dashboard para uma determinada empresa, a gente pode pegar a cor principal dessa empresa e pegar uma cor secundária, ou também desse logo, ou uma cor que seja contrastante à cor primária. Né? Não sei se está ficando claro assim, sim, mas isso garante com que a gente tenha um background, que pode ser escuro ou claro, e tenham 2 cores já diferentes. Então, só usando isso, com cores, já vai conseguir atingir o resultado que precisa do dashboard. Então, a gente não precisa sair utilizando quanto mais cores, melhor. Aquela questão de portfólio que eu estava comentando agora há pouco. A gente tem que criar esse hábito de tentar facilitar a vida do usuário, porque assim como ele tem um conjunto de cores já pré-definidos no conhecimento tácito dele, ele vai querer também ter a sensação de que com um dashboard limpo, ele vai se sentir no lugar que ele possa caminhar tranquilamente. É legal esse lance das cores, porque assim, as cores são uma puta de uma ferramenta para você poder trabalhar, cara. Você saber trabalhar. Você pode até perguntar, não, mas por exemplo, um gráfico de barra ali com 6 barras de classes de categorias diferentes, como é que eu vou usar só 2 cores? Cara, pensa assim, um gráfico de barras com 6 categorias. Todas as 6 são realmente importantes? Ou você quer destacar a principal ou uma ou 2 principais? Cara, se for uma principal, deixa 5 de uma cor e destaca aquela principal. É aquilo que Sim. você quer mostrar no gráfico. Se foram 2 principais que você quer, deixa essas 2 destacadas. Você não precisa fazer uma barra amarela, uma vermelha, uma azul, enfim. Agora, Léo, você imagina, a gente pega, por exemplo, uma empresa que o logo é verde e azul. E a gente, vamos trabalhar só com logo com as barras verdes e azuis. Para um cara que não enxerga as cores, no daltônico, por exemplo, ele vai enxergar tudo igual. Então, por isso a questão, né, do contraste, né, já que cabe também ao designer conseguir manipular uma paleta de cores, né, que sejam originadas das cores principais. Então, às vezes um contraste com uma cor diferente do logo é mais eficaz do que simplesmente usar 2 cores de logo. Sim, tem um caso, eu participei de um caso super, bem icônico. A empresa trocou o diretor, né, da empresa, e o BI,
da empresa, alguns KPIs importantes, mostrando, por exemplo, pontos de melhoria, eram mostrados da cor azul, uma cor da empresa. Esse cara ele era tão anti um partido político que ele colocava esses KPIs da cor vermelha. Esses KPIs da cor vermelha, e o dashboard no final virou, tipo, tinha 17 cores, o dashboard. O dashboard é alegórico, né? Só falta tocar o axé. Nada contra. Então, uma outra coisa também que se deve ter muito em consideração na hora de escolher as cores é a combinação das cores que você vai usar. Por exemplo, você pega um dashboard com fundo amarelo e tá com uma barra vermelha lá, tipo, depois que você olhar para esse gráfico, cara, você queimou sua retina. Ô Léo, você já deve ter se deparado com situações assim várias vezes, não? Não, já. Tipo, na primeira empresa que eu trabalhei, que foi onde eu comecei a entrar no mundo de BI, a galera era tudo tabeleiro, né? Tudo pessoal do Excel, e a gente usava o ClickView. Eu não entendia na época por que o pessoal usava o ClickView para tratar os dados e o Excel para fazer gráfico, mas tudo bem. Não, mas você tocou num assunto aí legal também, o que você falou, tipo, de amarelo com vermelho, né? E não é legal, não é agradável aos olhos das pessoas a gente utilizar sempre temperaturas muito altas em dashboard, né? Porque tem que ser um ambiente onde o cara consiga se concentrar, consiga ter uma fluidez melhor. Então imagina a gente fazer, igual você falou lá atrás, uma boate, cara, com as cores só fortes, laranja, vermelho, amarelão ali e tal. O cara vai ficar agitado, o raciocínio dele vai ficar muito estressado. Então cabe... Total. Então cabe a nós também podermos fazer essa diferença, né? A gente pode usar uma cor quente, mas a gente tem a obrigação de utilizar as cores neutras, né? Sem contar que é desconfortável olhar para uma tela assim, né? Tipo, você fica 30 segundos olhando para uma tela dessa, quando você olha para o lado, a imagem continua no seu olho, né? É bom para memorização, então. Trabalha memória fotográfica. Não, se usado da forma correta, não tem problema, né? Então, agora, por exemplo, as cores mais quentes e mais fortes, elas podem muito bem ser utilizadas estrategicamente também, dependendo do segmento que você vai trabalhar. Exatamente. Isso aí já aborda mais um outro item que pode ser os temas, né? Então, dependendo do assunto que a gente vai tratar, a gente consegue incorporar imagens, iconografias, ilustrações e muito mais. Inclusive, né, é muito comum as pessoas ignorarem a questão de ícones em dashboards, né? Às vezes cabe, às vezes não cabe também, né? Tudo tem que ser analisado. Mas os melhores designs de dashboards, né, segundo uma pesquisa que eu estava vendo, eles incluem ícones que são sempre familiares. Então você imagina, a gente vai apontar um item de educação, por exemplo, a gente pode usar um lapisinho, um livro, tal, uma maçãzinha, se for caso de professor. Agora imagine a gente usar ícone de lixeira para algo que não seja relacionado a apagar alguma coisa, jogar alguma coisa fora. Cara, a nossa memória não vai ligar os neurônios ali para entender isso de jeito nenhum. Porque isso aí já vem da nossa bagagem, né? E a mesma coisa quanto à questão de ilustrações, né? Sem falar ainda de background. Imagina a gente pegar e fazer um dashboard para um cara que toma decisões no executivo numa empresa, cheio de Looney Tunes, Mickey. A foto do Léo fumando charuto. Esse dashboard já existe. Isso aí é o da máfia, né? É da máfia, da máfia aqui da cidade. Então, imagina a gente colocar aquelas informações riquíssimas num cenário que não é condizente. O cenário pode ser até bonito, mas não para aquilo. Então, são duas informações contrastantes que uma vai atrapalhar a outra. É uma pena isso, inclusive, né? Você utilizar ícones e utilizar cores, eles são ferramentas para melhorarem o entendimento do que você quer mostrar, não para piorar o nível de interpretação. Bem por esse caminho mesmo, Léo. Até legal um case que a gente fez há pouco tempo, né?
sobre backgrounds, né, onde a gente recebeu algumas informações, um briefing ali, curto, né, o Léo fez a interpretação, que ele é o cara do BI, ele pediu minha ajuda para fazer um background, né, e devido ao tema ser específico, foi trabalhado as ilustrações específicas, tal, mas tentando criar um cenário onde o background ele é o palco, sim, mas a estrela são as informações, são os gráficos. Então, aconteceu até desse cliente ficar meio confuso com o dashboard, porque são clientes que não tinham contatos também com dashboards, e para ele até o background nesse caso foi um ponto que desviava a atenção. Então, coube a nós, a gente reduziu bem a opacidade a transparência, a gente aumentou muito a transparência, na verdade. Então, coube a nós, como designers de experiência do usuário, criarmos uma solução. A gente acabou reduzindo a tonalidade desse background, deixou ele bem fraquinho, né? E se chegar num ponto também que não seja necessário, a gente tira, não tem problema, porque o foco é informação. Eu poderia fazer um negócio todo bonito, todo mirabolante, para colocar no meu portfólio, mas o foco principal é que o cliente consiga utilizar a dashboard. Tem um case muito legal que a gente trabalhou, que foi aquele de aplicativos de consultas, que eu desenvolvi todo o dashboard, a estrutura da tela e as cores utilizadas. Eu consegui utilizar as cores na marca, porque as cores da marca ela tinha duas cores que se contrastavam sem ser agressivo ao olhar. Então eu consegui montar o dashboard todo baseado nessas duas cores e nas diferenças de tonalidades dela mesmo. Aí eu liguei para o Monqueiro e falei: Monqueiro, prepara o palco. Ele fez um background muito bom. Eu lembro até que eu estava com dúvida em qual parte do dashboard eu ia deixar o logo da empresa. O Monqueiro montou um plano de fundo com o logo da empresa com uma opacidade bem grande, né? A gente ficou bem sutil o background do dashboard com o logo da empresa. O pessoal adorou, o pessoal pirou com o design do dashboard. E o bacana é que a gente fez o que a gente acreditou ser o melhor para esse caso e esperando o feedback do cliente, né? Porque, mesma coisa, se para ele isso incomodasse um pouco, a gente ia reduzindo até chegar ao ponto de excluir. Às vezes um background preto ou branco pode ser o melhor palco possível. É bom você ter tocado nesse lance de dashboard preto, de fundo preto, porque assim, ele é muito bonito, só que você tem que saber muito bem as cores para contrastar com o fundo escuro. A gente vê muito dashboard que a pessoa pode navegar entre temas, né, claro e escuro, né, e acaba sendo até uma prática ali bacana, só que esse item realmente, né, e existe uma técnica também, Léo, que cabe ao designer de interface, no caso, criar uma paleta neutra, né, onde a gente pode usar, assim, poucas cores, mas cores vivas, não aquelas cores de hiperlink que a gente vê com HTML, por exemplo, mas cores que têm coerência para ambos temas. Então, são cuidados que podem ser evitados, né, mas quando a questão é fazer um trabalho impactante visual, vale a pena fazer os testes, né? O caminho é um pouco mais longo, mas fica um trabalho bem, bem feitinho. Isso é um ponto para quem valoriza bastante também a questão visual. Cara, é uma área, bicho, que tá crescendo bastante e eu vou dar uma ligada pro pessoal lá do canvas.com, vou falar para eles abrirem uma parte só de dashboard, sabe? Ou a gente vai ter que criar o próprio site, cara, e vender essa solução, bicho. Ficar rico. Se existe a demanda, por que não? Inclusive, assim, eu vivo batendo sempre na mesma tecla, que o mercado de BI está em expansão, está explodindo, e o mercado de UX também. O UX está sendo tão bem visualizado e o pessoal está notando tanto a importância dele hoje quanto o BI. Elas estão crescendo muito juntas. São atividades complementares, né? Uma coisa leva a execução próxima da perfeição da outra, né?
Uma outra coisa que pode estragar um dashboard também é saturação, excesso de informação. A gente vê muito isso no mercado. Um dashboard imenso, com, sei lá, 20 elementos numa tela só, cheio de coisa, porra, bonito pra caramba. Mas o que eu faço com isso? Parece um cockpit de avião. Como é que eu vou interpretar tudo isso aqui? É um painel de jogo, né? Não, mas eu acho que entra muito na questão de. Acredito que tenha pessoas que pensam que um dashboard bem feito é um dashboard cheio de detalhes, igual você falou, um painel de um avião. Porém, se basear muito em estudo, né, muito em cases de sucesso aí que a gente vê, o foco é informação, né? Então acaba entrando até naquele papo, né, de portfólio, né? E na boa, se você for analisar um portfólio que tem um dashboard alegórico, que a gente tratou esse nome agora, isso não vai ser atrativo, cara, para a contratação desse profissional, porque não fica nem bonito e nem transmite a informação que precisa. Exato. Eu acho que a saturação atrapalha assim. Você consegue ver uma agulha no chão, mas você não consegue ver uma agulha no palheiro, certo? E a informação que você quer passar está ali no meio do dashboard. Se tiver muita coisa saturando a tela, vai ficar difícil de enxergar aquele cara, a menos que você coloque um letreiro luminoso em cima, o que vai piorar muito ainda a visualização. Então, se tudo é destaque, nada é destaque, né? Exatamente. E esse lance da saturação, ela serve não só para o dashboard todo, mas até para um único elemento. Às vezes você inserir um monte de coisa no mesmo gráfico, fica difícil a leitura. A gente estava falando até do gráfico de barra, o gráfico de linha, que são gráficos muito simples. Mas pega um gráfico de linha, você deixa lá aquela grade dentro do gráfico para acompanhar, você deixa o eixo Y com os valores e você repete os valores nos pontos da linha, você coloca ponto na linha, deixa o gráfico muito saturado. Além da disposição das informações, porque às vezes a disposição das informações gera tanta saturação que você tem que ficar indo e voltando. Legenda, gráfico. Aí fica muito difícil a interpretação. Se for assim, já faz um relatório e manda por e-mail, né? Exatamente. Vai gerar relatório. Porque daí não precisa não tem informação específica, direta e rápida, não tem por que montar um dashboard. É interessante também a gente tocar a gente falar sobre esse assunto hoje, porque a gente vê muito no mercado também a pessoa que faz dashboards incríveis, apresentações de dados incríveis, só que ela não sabe apresentar os dados certos ou não sabe nem apresentar os dados corretos. Eles camuflam a incapacidade de desenvolver uma análise legal com um design bonito. E também acontece o inverso disso. A gente vê muita pessoa pregando a seguinte frase: um dashboard tem que ser funcional, não tem que ser bonito. Cara, isso também está errado. Um dashboard ele tem que entregar a informação certa e tem que entregar de forma bonita. Já que existe essa possibilidade e tem como fazer, por que não fazer, né? Exato. A função primária do dashboard é dar a informação correta. Isso, sem sombra de dúvidas, ela dá a informação correta. Mas se há a possibilidade de você fazer isso de forma agradável, bonita, para fazer uma análise rápida, cara, é essencial. Mas essa semana eu estava fazendo um benchmark entre alguns sistemas, né? E para poder ver uma questão de iniciar um projeto em si. E, cara, eu conversando com algumas pessoas que já trabalharam com diversas interfaces, né? E, inclusive a parte de inserção de dados e tudo mais, foi unânime que o cliente, ele aprova, ele tem a primeira impressão, o primeiro impacto dele positivo, se tem uma interface bacana, que seja amigável, onde ele encontre as coisas com muita facilidade. O trabalho da inserção, né, de carregar os dados, ela é extremamente importante, claro, mas o cliente vai olhar, então aqui vão ficar meus dados, não precisa estar real no momento não, né, mas depois carregando tá beleza. Os dois trabalhos são muito valorizados, mas é a tal da primeira impressão, né? Então, foi até projetos de algumas empresas, né, de outros países, outros continentes também, e os clientes
têm culturas diferentes, mas ambos reagem da mesma forma, pelo menos na primeira impressão, né? Assim, mas quer ver onde eu vejo uma boa aplicação? Por exemplo, você tem algum gráfico que tem título e subtítulo, ou um título e um pequeno texto descritivo. Faz sentido você pôr o título em negrito, caixa alta, com uma fonte, e o texto, um caixa normal ali, não em negrito, e uma fonte diferenciada, ou às vezes até itálico, não sei. Depende da informação. Ah, mas é isso mesmo, Léo. Hoje, né, se a gente fizer uma pesquisa rápida assim, a gente encontra uns 7 modelos, umas 7 fontes diferentes, que tem modelos diferentes dentro delas, óbvio, que facilita muito, cara, o uso por já serem fontes que já foram testadas, validadas, tem toda a acentuação, é tudo correto. Então, às vezes a gente não precisa nem colocar duas fontes no documento. A gente pode pegar, por exemplo, a Roboto, né, que a gente mencionou agora há pouco, e fazer o que você falou, usar pesos diferentes. Ah, o destaque, ali o título, ele vai ser negrito, vai ser um pouco maior a fonte, né, que o usuário vai saber que ali tem aquele tipo de informação. Ah, os dados, os números, eles podem ser até, às vezes, maiores que os títulos, não tem problema, desde que sejam poucos, né? E você pode usar uma fonte extra bold, por exemplo. E nas partes que são detalhes, a gente pode usar uma fonte light, uma fonte normal, numa fonte menor, desde que a fonte seja aplicada da forma correta, porque isso na leitura, né, principalmente com acessibilidade, o texto ele é muito importante, né? Porque imagina que a responsabilidade da tipografia numa dashboard não é apenas compor o layout, ele é conduzir uma pessoa que tenha alguma necessidade, né, de utilizar acessibilidade a conseguir navegar pelo dashboard. Olha que, cara, que função difícil que é essa aí. Sim. Ó, e complementando isso aí também, é muito comum a gente ver, às vezes, gráficos com títulos bem concisos e sem utilizar a letra maiúscula, por exemplo. O gráfico Sim. todo é feito com letra minúscula, né? Às vezes isso aí facilita também, tipo, pode entrar na questão de estética, na questão de estilo, até de uma linha diferenciada, mais moderninha tal, se for o caso daquele dashboard. É, Porém, isso aí não vai interferir no resultado. Isso aí vai tornar a interface bela e vai transmitir a informação do mesmo jeito. Então, para quem estuda tipografia, que é um universo gigantesco aí, né, tem cursos específicos só de tipos, dá para fazer muita coisa, cara, desde que não afete o objetivo principal, né? A ideia é usar de forma estratégica mesmo, que nem você falou, um gráfico todo em letras minúsculas, mas nesse gráfico todo de letras minúsculas, você pode usar a caixa alta para destacar uma informação chave. Sim, sim. A gente está falando muito da cultura, né? Coisas que a gente traz de bagagem da cultura. A gente tem que a caixa alta é gritar, né? Quando a gente escreve maiúscula, você está gritando, desde a época do chat do UOL. Não, mas é bem isso mesmo, Léo. E hoje a gente tem recurso para além de caixa alta, cara, mexer com tipo, com peso da fonte, com tamanho. Então a gente tem Uma cor da um monte fonte, de né? recurso. Usar isso para o bem, tipo, exige estudo, tal, né? Tem seu grau de dificuldade. E fazer disso aí uma coisa muito ruim é muito fácil, cara. Então, por isso que é um item que tem que tomar muito cuidado, né? Ele carrega as suas próprias propriedades, né? Sim, e isso a gente está falando, você consegue aplicar tudo isso que a gente falou em todo software que você for utilizar aí para BI. E, inclusive tem uma outra opção que é muito rara mesmo, mas que eu já trabalhei, que é com o famoso BI caseiro. Que era o que? A gente tinha lá o tratamento de dados com ferramenta de ETL bonitinho, só que na hora de fazer a apresentação de dados a gente não usava nenhum software de mercado. A gente criou uma página e nessa página ela explodia ali os gráficos e os dashboards pra gente. E era todo programado mesmo, era uma aplicação web que a gente fez. Que legal. Sim, e na hora da formatação isso tudo leva em conta. Esse tipo de trabalho ele é muito utilizado em empresas que
ou não querem pagar licença para algum software, alguma licença que eles não querem pagar porque seja cara ou por alguma funcionalidade, ou porque eles querem ter realmente um produto com a cara deles. Algo personalizado, né? Exatamente. O Léo e o Anderson, né, que são os caras do BI, é, existem bastante softwares hoje que auxiliam na criação de dashboards que tenha bastante acesso a editar CSS deles. Olha, editar CSS é muito pouco, viu? São pouquíssimas ferramentas. São mais ferramentas voltadas à aplicação web mesmo. Só para isso. A que eu uso, que até você me ajuda de vez em quando com CSS, é o Pentaho. Inclusive hoje eu trabalhando, eu usei bastante CSS, viu, Monqueiro? Muito obrigado. Muito obrigado por suas aulas de CSS. Pô, mas passei para fazer o copy review para ver se tá coerente. Vai que tem gráfico de pizza. Obrigado pela confiança, tá? Enfim. Não, mas isso que é bacana, Léo, por exemplo, algumas ferramentas, né, a gente consegue passar para frente. Não sei se você se recorda que eu criei uma paleta de cores para a gente usar em gráficos genéricos, gráficos rápidos genéricos, né? Onde a gente tem um cinza claro padrão, um cinza escuro padrão também para informações, e limitamos as cores, né? Desde que seja usado o flat design, né? O design chapado ali. Então, tem informações, ferramentas que você vai guardando para você ir inserindo conforme você precisa, né? Conforme tem utilidade. É bom sempre ter isso em mente. Eu tenho uma paleta de cores minhas, que é para trabalhos diversos. Eu sempre analiso a possibilidade de trabalhar com a cor da marca, tá? Não é regra, às vezes a cor da marca não é contrastante para fazer um painel. Ela é muito boa para o logotipo, mas não é boa para fazer um painel. Aí é o momento de você usar uma paleta de cores mais simples, e você pode até usar uma ou outra cor da marca para fazer destaque dentro desses gráficos, desse dashboard. Agora, quando as cores da marca elas casam bem no dashboard, eu dou preferência para utilizar elas. Geralmente uma cor mais... Me ajuda aí, Monqueiro. Uma cor mais... Quando eu quero dizer uma cor mais fraca e uma mais forte. São cores contrastantes, né? Principalmente quando a cor primária, ela tende a ser mais forte mesmo, né? Ela tende a ter mais vida, né? Então você pode ter um logo com magenta, bem destaque, por exemplo, e o texto escrito num tom de cinza. Pô, na hora de acessibilidade, vai dar diferença de tonalidade. E você consegue fazer um casamento dessas duas cores espetacular. E se precisar, você gera tons ainda de magenta e de cinza. Então você consegue, digamos que brincar ali com poucas cores. E, nossa, hoje em dia eu tenho amigos publicitários que criam bastante logo, né? E eles pensam nisso, cara. Eles pensam realmente na cor primária e secundária para diversas aplicações, né? Então isso é bacana, porque permite que quando alguém pegue um dashboard para fazer com uma marca bem construída, consiga deixar essa interface mais coerente ainda com aquela marca. Existem várias ferramentas na web também que você pode jogar o código de uma cor e ele já te traz quais são as melhores cores para trabalhar em paralelo com ela, tanto contrastante quanto diferenças de tonalidade. Você tinha perguntado também antes, Anderson, sobre ajudar o pessoal que está começando, certo? Sim. Assim, você pode não ser um designer, mas você consegue identificar algo que é ruim, certo? Certo. Então você pode evitar isso. É um primeiro passo. É um ponto muito interessante. Questão de bom senso, né? Exatamente, bom senso. Bom senso e canja de galinha não faz mal a ninguém. Tem um exercício que você pode fazer depois que você montar um dashboard que é legal. Tipo, fecha o olho, tá lá montado, bonito o dashboard, tá lá. Abre ele na sua tela, deixa lá em tela cheia. Aí você fecha o olho, olha para um lado, olha para o outro. De repente você olha de uma vez pro dashboard. O que vai ressaltar primeiro na sua cara? O que você vai perceber primeiro? É a informação que você quer passar? Se a resposta for sim, beleza, você está no caminho certo. O legal é que às vezes o Léo chega para mim, né, mostra a interface. Monqueiro, o que você está vendo aqui? Né, Léo? Daí a gente faz
Às vezes dá certo, às vezes não dá, mas enfim, a questão do teste faz parte do processo, né? Exatamente. É muito interessante também você ter uma segunda opinião, que não é sua. Porque assim, você tá fazendo o painel, você entende, cara. Pra você tá muito claro aquilo ali, mas e para um outro usuário? Então eu gosto de pedir opinião para o Monqueiro e para outras pessoas porque elas não estão ali no processo de criação daquela ferramenta. Então eu preciso saber como alguém de fora vai observar aquilo. Eduardo, se você pudesse dar algumas dicas para o pessoal que tem essa sina de querer entregar somente o dado, que não tem que ser bonitinho, tem que entregar e é isso mesmo, ou o pessoal que quer melhorar ali a sua entrega ali nas consultorias, na sua empresa, melhorar a visibilidade ali na interface, ter um aproveitamento melhor, como que você pode ajudar a gente? Anderson, eu acredito que existem técnicas, né? Às vezes a gente não tem a ver muito com criatividade, né? A gente tem que ter as ferramentas certas e utilizá-las da forma correta, né? Então, além de muito estudo, né? Muita repetição, muito tentar colher o que aconteceu de errado ou não, tentar melhorar sempre, né? Copiar bons padrões. Acredito que algumas dicas possam ser úteis, né? Uma delas, eu acho que é a questão de a gente considerar, por exemplo, que quando os dados eles são baseados em nomes categorias, por exemplo, é uma ótima ideia a gente poder alinhá-los em ordem de ascendente para descendente. Legal. Porque a nossa mente procura isso, né? Então, se a gente talvez inverter isso, acaba atrapalhando um pouco. Uma outra dica, né, para quando estiver criando um dashboard, pode ser realmente a questão da fonte. Isso pode ser um ponto muito perigoso, porque a fonte é uma coisa simples, né, que a gente pode lidar com ela como uma ferramenta que agregue muito valor. Então, quanto menos fontes a gente utilizar, fica mais agradável, né, e questão de pesos também. Use Comic Sans. Não usem. Não, questão de bom senso não faz mal a ninguém, lembra? E tem uma outra dica que é a lei do ponto focal, que o Léo abordou há pouco tempo, que, por exemplo, imagina que a gente tem um gráfico ali de janeiro a dezembro e a gente quer destacar maio. Por que não a gente usar uma cor secundária mais fraca em todos os meses e só maio ficar com uma cor contrastante? Isso é a lei do ponto focal, a gente consegue levar o usuário direto para aquela informação que ele precisa, né? E uma outra dica também que pode ser muito útil, né, é a questão de que a memória humana, né, ela tem restrições, às vezes, para captar muita informação, né, coisa normal, né, que varia de pessoa para pessoa também. Agora, você imagina a gente fazer um fluxo de navegação ali na página todo bagunçado. Então, se a gente conseguir desenhar uma interface que conte uma história, que tenha uma sequência, faça um funil invertido, a gente consegue ajudar o usuário a fazer uma navegação tranquila, sem ele ter que ficar carregando ali, procurando coisas e tal. Digamos que as informações são o mapa dele, né? Uma outra dica bacana pode ser a gente realmente trabalhar com os gráficos flats, né, fugindo de pixel 3D e animações, né, podendo, para quem gosta, né, é questão de gosto, mas é confirmado que as pessoas procuram por informações mais diretas, então isso é um ponto que facilita para elas. E tem um ponto que pesquisando eu encontrei aí, que às vezes é válido, às vezes não, acho que vale a pena as pessoas fazerem testes também, né, porque são algumas dicas, não são regras, não são leis, né, que tem a questão de criar como se fosse mobile first, né, a gente criar para menor tela, para depois ir vendo como é que ficam em dispositivos maiores. Sim. Minha experiência com dashboard, eu me dei melhor conseguindo fazer já direto no desktop e depois pensar na responsividade. Uhum. Mas eu acho que vai de cada pessoa fazer seus testes também para encontrar o seu melhor caminho, né? É importante que o resultado final seja de forte impacto para quem estiver utilizando, né? Que tem um objetivo a ser seguido. Sim. Eu acho que essas dicas podem
podem ajudar qualquer pessoa assim que tenha que fazer a criação de um dashboard, né, numa pressa, tem que fazer correndo, uma coisa urgente, ou até mesmo fazer com calma. São guias que podem ser aplicados para que tenha uma interface agradável, pelo menos. Então, super, super legal. Agora, a pessoa que está ouvindo esse bônus e não implementar, não executar essa solução, está perdendo uma puta oportunidade, cara. Então, eu procuro falar que a gente não tem mais desculpa, né? Porque a gente tem internet, a gente tem lugares para procurar, a gente tem comparativos para fazer. Eu acho que cabe ao profissional fazer essa busca, né? Buscar o melhor possível para ele, né? E sempre vai estar melhorando, é óbvio. Então deixa eu fazer aqui uma indicação de livro aqui que é essencial para o BI. Ele aborda tudo o que a gente falou aqui mais um pouco, apresentando casos reais de melhorias, de como os gráficos e as telas podem ser melhorados, que é o Storytelling com Dados. Legal, ótimo livro. Deixa eu ler o nome da autora aqui de novo. É da autora Colin Nussbaumer. Ela apresenta alguns cases reais de alguns gráficos simples e ela vai melhorando esse gráfico ao ponto de você perceber nitidamente a mudança e perceber o quão importante é fazer esses tipos de formatação dentro de um painel ou de um gráfico ou de qualquer tipo de apresentação de dados. É um livro essencial para o Business Intelligence, Léo? É um evangelho do Business Intelligence. É um livro que pode complementar, já aproveitando essas indicações, é o tal do Não Me Faça Pensar, uma abordagem de bom senso à usabilidade na web, né? Um livro de Steve Krug, né? É considerado a Bíblia da usabilidade, né? Então Legal. pode ser um complemento para isso aí também. Olha aí, temos 2 livros aí indicados. Tem bastante leitura para esse final de semana aí. E depois que o Léo escreveu o livro dele também, eu compro. Ah, com certeza. Vai ter, hein? Vai ter, eu acho que vai ter. Não, a gente não acha não, a gente vai fazer sim. Vai fazer porra. É isso aí. É isso aí, pessoal. A gente ficou com um super episódio hoje de UX e interface, dashboards. Se você tem alguma sugestão, dúvida, xingamentos, sugestão de convidado, contato@binaveia.com.br ou em nossas redes sociais. É o Binaveia, não se esqueçam. O Binaveia. É isso aí. Eu agradeço o convite, né, que vocês fizeram para mim. Foi um prazer participar com vocês, né? Esse mundo do BI realmente é uma coisa muito importante aí. Poder agregar, que seja um pouquinho, né, com algo que eu trabalho é gratificante para mim também, viu? Muito obrigado pelo convite aí. A honra é toda nossa. É isso aí, a gente agradece e eu vou até fazer um predict aqui, uma previsão que no futuro a área de BI, Data Science, Data Analytics está crescendo tanto que, no caso, vai ter profissionais de UX para atender unicamente essas áreas, de tão explosivo que tá. Deus te ouça. Com certeza. Cara, Isso aí. É o que eu falei, já existe. Já tem profissional de BI contratando UX aí para dar um tapa aí nos visuais. É verdade. Beleza, então, pessoal? É isso aí. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Falou. Falou, gente. Até a próxima. Isso aí. Tchau, tchau.